Vamos lá para a nossa próxima aula. Então vamos lá, qual é a aula? Psicopedagogia e neuropsicopedagogia clínica institucional na prática. O que faz esse povo que atende? Vamos ver? Um pedagogo, ele pode atuar em clínica, em empresa, em hospital. Sim, diversas maneiras. Da mesma forma, o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo pode trabalhar em empresas, pode trabalhar em hospitais e pode trabalhar em escolas ou instituições de atendimentos, certo? Pode atuar no consultório, que aí seria a forma clínica. Então, o que esse pessoal que atende pode fazer? Pode fazer uma avaliação pedagógica ou psicopedagógica ou neuropsicopedagógica. Um pedagogo pode realizar avaliações psicopedagógicas ou pedagógico para identificar o quê? Dificuldade, aprendizagem, transtornos específicos, outras necessidades educacionais. Pode ensinar a criança a aprender, tem criança que não sabe aprender. Pode fazer uma intervenção individual com base em resultados, com base no laudo que a criança trouxer. Também pode dar um apoio pedagógico para a família, explicar para a família como melhor aquela criança pode estudar, por exemplo, separar um horário do dia para aquela criança fazer as atividades do dia, separar uma hora do dia para poder a criança ter um momento do seu brincar. Então, também pode fazer toda essa orientação para a família, oferecer o suporte que a família precisa, também pode fazer encaminhamentos para psicólogos, fonos, terapeutas ocupacionais, são os TOs, entre outros inúmeros profissionais, certo? E também, claro, pode capacitar outros profissionais a trabalharem na área de atendimentos, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Para atuar em clínica, é importante que um pedagogo tenha formação, uma especialização adequada, além de habilidades interpessoais. Porque não adianta ele querer atender se ele não tem empatia pela criança, se ele não tem empatia pelos atendimentos, se ele não gostar de atender, certo? Então, precisa gostar de atender. Gente, você vai gostar no início? Não. Não, menina, não. Quando um aprendente seu... Você tá no atendimento e o aprendente seu tiver a primeira crise, você vai querer desistir. Mas não desista. Depois eu vou postar um vídeo falando sobre como lidar melhor nas crises. Mas lá no meu Instagram já tem um vídeo lá especificando o que é crise e o que é birra, certo? No autismo, no TDAH, em outros transtornos, que é basicamente a mesma impressão. Certo? Mas vou sim postar aqui esse vídeo falando sobre como você lidar com a crise. O que é que você vai fazer quando a criança entrar em crise. Não adianta de nada eu dizer que a criança tem crise e birra se eu não ensinar, se eu não explicar como é que você vai acolher essa criança, né? Então, vamos fazer isso mais tarde, em outras aulas. Então, é importante que esse pedagogo tenha alguma formação específica. Ou então, no seu curso de pedagogia, ter dado ênfase em algum tipo de atendimento. Seja atendimento na gestão, seja atendimentos pedagógicos, seja atendimentos em empresas, no momento dos estágios, certo? Hoje em dia, pode-se sim fazer essa ênfase, certo? Infelizmente, na minha época, só tinha ênfase em duas áreas. Ou era gestão escolar, ou era educação infantil. Ou era o fundamental. Hoje em dia, não. Tem várias ênfases que você pode fazer. Então, a área institucional é o quê? Escola, creche, ONG, certo? E outras organizações educacionais. Isso é institucional. A clínica é consultório, não tem por onde fugir. Na área institucional é o quê? Avaliação e identificação das necessidades educacionais, desenvolvimento de estratégias pedagógicas, orientação de professor, orientação de pais, programas de intervenção de apoio para pais, para professores, para o próprio aluno. Você pode sim passar a tarefinha de casa dos atendimentos que você fizer.
pode sim fazer tarefinha de casa, certo? Pode sim pedir para os pais comprar algum jogo pedagógico para melhorar concentração, atenção ou outro tipo de coisa, também pode, certo? É pedagógico, né? Neuropsicopedagógico. Psicopedagogo. Pedagogo, gente. Tarefa de casa, plano, é o que a gente consegue fazer melhor, né? Mas pode sim, tá certo? Parceria com família e comunidade, promoção da inclusão escolar. Gente, a inclusão não é só pegar a criança e jogar dentro de uma sala de aula, não. Fico muito triste com isso. Mas não é só isso. A inclusão vai muito além disso. Vai dar o suporte para a criança. O autista tem nível 1, 2 e 3 de suporte. Então, você precisa dar esse suporte para essa criança. Seja um cuidador, seja um intérprete de Libras, no caso de surdo, seja um intérprete de Libras, no caso de mudez, né? Que agora mudou o termo, não é mais mudez, agora é mudismo. No CID-11 trouxe o mudismo, que hoje em dia a pessoa muda, ela é uma condição rara, certo? Porque não se fala mais surdo e mudo. Não se fala mais porque existe as libras. Mas, e outro detalhe, a criança surda, ela emite som. Se ela emite som, ela não é muda. Se tem as libras, ela não é muda, ela consegue falar de várias formas. Agora, o mudo realmente não consegue falar. Ele escuta muito bem, mas ele não consegue falar. Então, mudou-se essas nomenclaturas. Então, essa promoção da inclusão escolar, até essa orientação você deve fazer. Em palestras com os professores, palestras com os pais, você pode sim reunir todos os pais que vocês atendem os filhos e fazer um momento de explicação, um momento de entendimento sobre todo o processo, que não tem problema nenhum. Eu costumo sim fazer reunião com os pais, então vocês também podem fazer reunião com os pais, certo? Então, no resumo aí da ópera, a área institucional, o pedagogo, ele desempenha um papel essencial nas dificuldades. Aprendizagem dos alunos, trabalha a colaboração com professores, pais, outros profissionais. Você também pode se alinhar ao psicólogo, ao neuro, que também atende essa criança. Não tem problema nenhum, pode fazer sim uma equipe multidisciplinar. E você também, nesse momento de multidisciplinar, você também amplia seu network, né? Então, você amplia também o conhecimento sobre você e sobre como você trabalha. E a psicopedagogia, ela permite conhecer esse processo de aprendizagem dos estudantes, de como eles se comportam atualmente. Então, a psicopedagogia, ela constitui uma produção do ramo científico que tem um objeto de estudo. Todo ramo científico tem um objeto de estudo. O pedagogo, o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo não é diferente. Tem sim, mas qual é o foco? O objeto de estudo é aquela criança e qual é o foco? A aprendizagem, o sujeito como aprendente. Então, esse objeto de estudo, ele engloba o processo de aprendizagem humana, levando em considerações os padrões evolutivos, sobre partir do que ele sabe para o que ele não sabe, abrange o processo de dificuldades de aprendizagem, compreende enfoques preventivos. Eu tenho um aprendente que ele está comigo somente preventivo. O que quer dizer? Ele tem um laudo, certo? De transtorno opositor desafiador. Gente, tá vindo muito esse tipo de laudo. Transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Ele veio até mim, mas eu estou trabalhando para que ele não venha a ter as explosões de raiva. Que além do laudo dele de TOD, ele veio com laudo de TEI, de transtorno explosivo intermitente. Então, eu já tô trabalhando com ele emoções, aprendizado, de aprendizado de como ele se comportar,
como é que ele consegue ver as outras emoções nas pessoas, como ele consegue transmitir essa emoção. Então, eu estou trabalhando de forma preventiva, certo? Você também pode trabalhar de forma preventiva. Compreender também todo o processo terapêutico, psicoterapêutico, certo? Então, busca a melhoria da aprendizagem. Em diferentes momentos históricos, nós tivemos várias lutas vencidas. E hoje em dia, a nossa situação de pedagogo que atende, neuropsicopedagogo e psicopedagogo é totalmente diferente. Onde se viu 10, 15 anos atrás, um pedagogo ter o seu espaço de atendimento de enfoque no aprendizado? Gente, muito difícil. Mas que bom que hoje em dia nós temos esse enfoque, certo? Nós temos sim pedagogos que atendem para melhorar essa aprendizagem. E nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que atuamos nessa área mais psicológica, a gente alinha a psicologia, alinha a neurociência e alinha também a pedagogia, para que nesses 3 enfoques multidisciplinares a gente consiga desenvolver essa criança. Essa criança, ela precisa ser entendida como um sujeito cognitivo, particular e que recebe conhecimento. Se ela vai assimilar e acomodar esse conhecimento, aí já é onde você vai atuar. Mas o seu modo particular de aprender é o que você vai descobrir para poder passar para essa criança. Então, em sua estrutura familiar, o seu posicionamento, esse contexto todo, você vai explicar isso aos pais, aos professores, a todos que atendem, certo? O cotidiano do ambiente escolar, a psicopedagogia não é a única ciência que também desempenha esse papel. Não é a única que vai mapear o contexto escolar e familiar. Não é a única. Então, o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo não é só eles. O neurologista, ele tem toda a liberdade de ir na escola e ver como essa criança se comporta lá. O médico clínico, o neuropediatra, o pediatra. Então, essa área de ir, por exemplo, mapear a escola, como essa criança na escola, não é só nosso. É também do psicólogo, de várias outras profissões que lidam com esse aprendizado da criança. A neuropsicopedagogia é um estudo entre relação do cérebro, aprendizagem humana, os fundamentos teóricos, metodológicos da psicologia cognitiva. Então, já falando em neuropsicopedagogia, eu deixei até aqui separado para mostrar para vocês o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, de Aaron Beck. Essa é a Judith Beck, mas ela apresenta Aaron Beck, seu próprio pai. E ela é uma difusora hoje em dia da terapia cognitiva comportamental. A terapia cognitiva comportamental é só para psicólogos? Não. Você, pedagogo, psicopedagogo e neuropsicopedagogo, também pode estar adquirindo esse conhecimento de terapia cognitiva comportamental na área educacional, certo? Fica mais uma dica, porque a terapia cognitiva comportamental, ela modula através de funções executivas, neurológicas e comportamentais. Então, ela vai atuar nas emoções, no pensamento e aí sim modular o comportamento. É uma análise comportamental para que a criança ou adolescente tenha um comportamento, digamos, não típico, mas um comportamento que ele se sinta confortável onde quer que ele esteja, certo? Não vamos querer que TDAHs, autistas, TODs, TEIs,
sejam típicos. Não. É o modo deles estarem no mundo, é o modo que eles vieram ao mundo. Então, o que a gente pode fazer é modular esse comportamento para que essa pessoa se sinta mais confortável nos ambientes. Então, é basicamente isso que a TCC, chamada de TCC, vem atuar. Quem é o principal autor da TCC? Aaron Beck, certo? Maravilhoso, incrível, amo. Então, terapia cognitivo-comportamental na área da educação é o que está explodindo agora. Vocês já ouviram falar de ABA, não foi? ABA, que é um ramo da área comportamental, da abordagem comportamental, que chamamos de behaviorismo. É um behaviorismo atualizado. Behaviorismo quer dizer comportamento atualizado. Behaviorismo veio de Skinner, certo? Do autor chamado Skinner, que inclusive o livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento vem falar muito de suas teorias, certo? Teorias de Skinner. É aquele teórico que fez os testes com os ratinhos. Todo mundo conhece ele assim, o teste dos ratinhos. Então, ele vem falar dessa análise comportamental através de contingências, através de reforço, através de punição, através de comportamento operante, respondente. Vem falar tudo isso e não se preocupe que eu vou falar para vocês também em outras aulas. Então, esses aparatos que nós temos para poder trabalhar essa criança é muito diverso. A nossa atuação, nosso objetivo, nosso objeto de estudo, ele tem elementos muito práticos. Muito prático, muito educativo, muito do sujeito. E aí, você não venha se preocupar que eu tô falando aqui da teoria, mas eu preciso alinhar a teoria com a prática. E aí, em próximos vídeos, nós iremos juntar, alinhar essa teoria com as práticas, tá certo? Então, a nossa aula fica por aqui. Existem vários tipos de jogos para atendimentos que eu vou deixar modelos, certo? Aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau!